Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco recebe membros da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores. No encontro, o pontífice encoraja a igreja a persistir na prevenção e condenação dos abusos. Constituição da França passa a permitir direito ao aborto. O procedimento é condenado pela Igreja Católica. Juristas católicos criticam o novo Código Civil em debate no Senado. TSE aprova regras para a utilização da inteligência artificial nas eleições. E INSS divulga antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Saúde do coração. Aumento de casos de arritmias cardíacas preocupa médicos pelo país. 24 horas para o Senhor. É amanhã a programação especial no Santuário do Pai das Misericórdias. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano os membros da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores que se reuniram em assembleia plenária. Durante o encontro, o pontífice encorajou a igreja a persistir na prevenção e condenação dos abusos. Durante estes anos do pontificado de Francisco, a tarefa de aconselhar e propor iniciativas para a proteção de crianças e pessoas vulneráveis ficou a cargo da Comissão de Tutela para Menores, recebida mais uma vez pelo Papa. De acordo com o pontífice, muitos dedicam a vida a cuidar das vítimas de abuso. É uma vocação corajosa que vem do coração da Igreja e a ajuda a se purificar e crescer, destacou o Santo Padre. Francisco recebeu o relatório anual sobre políticas e procedimentos de proteção na Igreja e recordou que este não deve ser apenas mais um documento, mas precisa ajudar a entender melhor o trabalho ainda por fazer. O Santo Padre disse que o desafio de reconstruir o tecido de vidas destruídas e curar a dor é grande e complexo, mas é um compromisso que não pode ter falhas, porque toda pessoa é sagrada e a Igreja deve ser o lugar onde se sintam em casa. Francisco afirmou que as vítimas de abuso precisam ser acolhidas e ouvidas com os sentimentos de Cristo, na maneira de tocar as feridas da humanidade e no seu coração perfurado de amor. Concluiu que não podemos ajudar outra pessoa a carregar os seus fardos sem colocá-los nos ombros, sem praticar a proximidade e compaixão. E a França aprovou o aborto em sessão unificada no Congresso. A Assembleia Nacional e o Senado votaram a aprovação e aprovaram na última segunda-feira a inserção na Constituição do país o direito à prática que é condenada pela Igreja Católica. Com a aprovação, as mulheres terão liberdade garantida para interromper a gravidez. Tal decisão, aclamada por grupos feministas e que abre inúmeros questionamentos com relação ao direito da vida da criança, bem como a objeção de consciência dos profissionais da saúde, foi lamentada pela igreja local e expressa por diversos bispos, leigos e consagrados franceses como uma triste decisão. Monsenhor Dominique Rey, bispo da diocese de Fréjus-Toulon, enfatizou que a igreja não pode se calar diante de tal proposição, que é preciso denunciar esta cultura de morte, recordando que somente no ano de 2022 foram realizados 234 mil abortos na França. Uma outra manifestação tocante foi feita pelo médico francês Alberto Malouf, postada através das redes sociais da Fraternidade Nossa Senhora Mãe da Luz, em que ele declarou: em qualquer tempo vão me dizer: Alberto, agora você é obrigado a cometer um aborto. E isso é contra a minha consciência. Ou eles vão me falar de liberdade. E a minha liberdade. E a liberdade de todos os profissionais de saúde. Jamais poderemos provocar conscientemente a morte. Eu, quando me tornei médico, foi para cuidar e não para matar. De Toulon, na França, Gisele Moura, para o Canção Nova Notícias. Vamos falar agora sobre o anteprojeto de alteração do Código Civil brasileiro, elaborado por uma comissão de juristas e apresentado no Senado. Desde que foi divulgado o assunto, levantou muitas discussões. A União Brasileira de Juristas Católicos divulgou nota na qual afirma uma alteração tão radical que uma alteração tão radical não pode ser feita sem um debate democrático com a participação da sociedade. A repórter Camila Castro traz os detalhes. Boa noite, Camila.
Olá, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Para a União Brasileira de Juristas Católicos, o anteprojeto que pretende mudar o Código Civil brasileiro não é uma mera atualização, mas uma refundação da própria visão de sociedade, de pessoa e de família. Eles apontam que não houve diálogo público suficiente e tempo hábil para a implementação de reformas que são fundamentais previstas no documento. Que ignoram valores da sociedade brasileira, como, por exemplo, o reconhecimento de uma autonomia progressiva de crianças e também de adolescentes, em que se deve ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. A introdução de conceito de sociedade convivencial, que poderia abrir caminho para abrigar na legislação brasileira, por exemplo, uniões poliafetivas, e conceito de que a personalidade civil do ser humano começa do nascimento com a vida e termina com a morte encefálica, ou seja, antes de nascer não teria vida humana. Segundo os juristas católicos, essa nova redação poderia sim dar margem ao aborto e à eutanásia. A proposta foi apresentada no mês passado pela comissão de juristas que foi criada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para revisar e também atualizar o atual Código Civil, sancionado há 24 anos. O texto poderá receber emendas até amanhã, 8 de março, e a votação do relatório final do anteprojeto acontecerá na primeira semana de abril. Aí depois disso será encaminhada aqui para o Senado. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. A dengue desafia a saúde pública do país, que registra mais de 1.200.000 casos, sendo 343 mortes. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu que investir um tempo de 10 minutos por semana é suficiente para eliminar os focos do Aedes aegypti dentro de casa. Esse trabalho deve ser feito em conjunto com o poder público e a sociedade. Um trabalho diário. De casa em casa, os agentes de controle de endemias da Secretaria de Saúde de Taubaté, no interior de São Paulo, realizam o controle de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Os trabalhos envolvem orientações e nebulização dos imóveis. O ciclo de reprodução do mosquito Aedes aegypti dura em média 8 dias. Por isso é importante agir com rapidez para eliminar os criadouros. O apoio da população é fundamental para reduzir os casos de contágio. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu que bastam 10 minutos por semana para eliminar os focos do mosquito da dengue dentro de casa. Porém, algumas dúvidas ainda estão presentes entre os moradores. Por isso, convidamos o coordenador do controle de animais sinantrópicos de Taubaté para esclarecer algumas delas. Quando eu encontro a larvinha dentro do meu recipiente que ficou de um dia para o outro, caso eu encontre, eu jogo na terra ou eu jogo na calçada. Muito importante isso, você jogar essa água na calçada, porque a dessecação da larva, da pupa, vai ser muito mais rápida, muito mais eficiente. Eu queria saber se borra de café no vasinho de planta ajuda a matar as larvas ou o próprio mosquito? São dois trabalhos, você vai ter que regar a planta e você vai ter que depois colocar a borra de café. Normalmente o Aedes gosta mais de uma água mais limpa, menos poluída. Então o café seria, entre aspas, uma poluição ali, ele evitaria de certa forma. Porém, a gente tem notado que o mosquito, em situações adversas, ele vai acabar se adaptando. O repelente resolve, se protege realmente. O mosquito pica a pessoa aonde ele tem oportunidade. Ele não sabe, por exemplo, que ele só pode picar nas pernas, só pode picar até uma certa altura. Repelente funciona assim e usado da maneira correta. A caixa d'água tampada tem risco de ter larvas? Você acha que está protegido, mas você precisa, a cada tempestade, você dá uma olhada se essa tampa não se movimentou. Tamires aproveitou e perguntou por ela e pelos vizinhos. O que eu e meus vizinhos podemos fazer para combater a dengue? Eliminar o lixo de forma correta, evitar água parada, conversar com os vizinhos para que todos tenham esse pensamento. A
As chuvas fortes continuam em parte do Sudeste. A frente fria e a umidade que vem do mar ainda vão influenciar o clima nestas localidades. O litoral paulista sofreu muitos danos ontem à noite, como você vê nas imagens. A chuva deixou moradores ilhados, causou alagamentos e derrubou árvores em Ubatuba e Caraguatatuba. Na manhã de hoje, as rodovias Oswaldo Cruz e Tamoios foram interditadas devido ao grande volume de chuva. Na sexta-feira fará máxima de 27 graus, podendo a chuva chegar aos 15 milímetros e no sábado máxima de 30 graus. Segundo a Defesa Civil, a cidade de Ubatuba registrou 256 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Na sexta-feira fará máxima de 27 graus, podendo também a chuva chegar aos 15 milímetros e no sábado 30 graus, podendo os acumulados chegar aos 35. As capitais do Sudeste terminam a semana em alerta, pois pode ter temporais a qualquer hora. Em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No Nordeste, a chuva vai aumentar no litoral. Apenas Salvador e Aracaju ficam fora do risco de temporais. Já no norte do país, a previsão é de chuva forte para Rio Branco, no Acre. Mas o nível do Rio Acre baixou, porém ainda permanece a cota de inundação. Os acumulados podem chegar aos 30 milímetros no Rio Grande do Sul, 25 milímetros em São Paulo e 35 milímetros no Maranhão. Apesar do tempo instável no Paraná e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o dia será ensolarado. Há possibilidade de pancadas de chuva em parte do Rio Grande do Sul. Já no Centro-Oeste, a chuva aparece a qualquer momento no Mato Grosso e as temperaturas voltam a ficar altas no estado. Vamos às temperaturas? Teremos aí mínima de 21 graus em Porto Alegre, 26 em Salvador e Manaus e máximas de 32 no Rio de Janeiro e 34 em Cuiabá. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante o pleito de outubro e está de olho nas ferramentas que podem distorcer informações. Vamos chamar Ronaldo da Silva, na capital federal, que traz mais informações sobre o assunto. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite também para você. Boa noite para todos aqueles que agora estão acompanhando a Canção Nova. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 resoluções que contêm as normas que devem ser seguidas pelo eleitor, partidos e candidatos nas eleições municipais de outubro. A principal delas é como a inteligência artificial deve ser usada no período eleitoral. As normas são relacionadas aos sistemas eleitorais, gestão e distribuição dos recursos de campanha, pesquisas eleitorais, reclamações e pedidos de direito de resposta, fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, registro de candidatos e questões ligadas a propagandas eleitorais. A intenção dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral é aperfeiçoar o processo. Esta advogada explica que, apesar dos avanços, a aprovação foi feita fora do tempo determinado por lei. O direito eleitoral ele tem um princípio chamado princípio da anualidade. Via de regra, as resoluções que falam sobre o processo eleitoral, elas devem ser aprovadas com um ano antes de antecedência, um ano antes do pleito eleitoral. Então, deveriam ter sido aprovadas até outubro do ano passado. O que não ocorreu e, segundo o TSE, atualmente, eles entendem que pode sim ser utilizada, ferindo diretamente esse princípio da anualidade. Os ministros do TSE também decidiram como a inteligência artificial poderá ser utilizada durante as eleições deste ano. Está proibido, por exemplo, o uso de tecnologias que simulem candidatos. Qual é a ideia do TSE? É que não seja possível você conversar com uma pessoa que não existe, que você possa simular uma conversa de uma pessoa com um bot. Então, um robô não vai poder ter o comportamento de uma pessoa. Você não vai poder programar uma inteligência artificial para que ela se comporte ou dê respostas como um candidato. O Tribunal Superior Eleitoral também estará atento à divulgação de notícias falsas na internet. O descumprimento das regras será punido pela Corte. Uns marqueteiros se viram preocupados, com essa resolução, porque vai punir ali diretamente os candidatos e a punição que é prevista é, no caso, a cassação
ou do registro de candidatura ou da candidatura da própria eleição, se a pessoa já tiver sido eleita. Aposentados e pensionistas vão receber em 2 parcelas, nos meses de abril e maio, o pagamento do 13º salário pelo INSS. Com isso, o governo federal quer injetar até 66 bilhões de reais na economia. Cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber o valor referente ao pagamento extra, seguindo o calendário da Previdência Social. E agora vamos para assunto especial, a série de reportagens Mulheres de Fé no Comando. Nossa equipe mostra as marcas da fé no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição que tem como princípio salvar vidas. E a defesa da vida também é uma das causas defendidas pela Coronel Mônica de Mesquita. A militar é uma entre as muitas mulheres que se dedicam a testemunhar o Evangelho nos locais de trabalho. As mulheres têm participação fundamental na igreja. A maioria se dedica aos trabalhos pastorais nas comunidades. Na Sagrada Escritura, Isabel, a Virgem Maria e Maria Madalena são exemplos de fé e coragem. O Papa Francisco afirma: a igreja é uma mulher e mãe como Maria. Senza la donna, la Chiesa non va avanti. Perché lei è donna. L'importante è che la Chiesa sia donna, che abbia questo atteggiamento di sposa e di madre. Na sociedade e na igreja, as mulheres ocupam espaços de destaque. No Distrito Federal, é a fé da Coronel Mônica a força para comandar a tropa do Corpo de Bombeiros Militar, uma das instituições mais respeitadas do país. Comandante, como a fé influencia no seu trabalho diário no Corpo de Bombeiros? A fé é meu fator de proteção. É a força que eu tenho para levantar cedo, com fé, com abnegação e com muito amor para comandar homens e mulheres, comandar 30 mil pessoas entre ativos, veteranos, dependentes e pensionistas. A Coronel Mônica iniciou a carreira militar em 1992 e quase 3 décadas depois se tornou a primeira mulher no comando do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O concurso era para oficiais combatentes, então foi uma opção que eu fiz em sair da psicologia para seguir um novo rumos. Só que eu vou contar um segredo, eu saí da psicologia, mas ela não saiu de mim. Em vários momentos na minha caminhada institucional, eu atuei dentro da área da psicologia, chefiando sessões da área. A gente tem aqui no Distrito Federal uma situação inédita, que são 2 mulheres em comandos militares e 2 mulheres de fé. Qual o seu sentimento diante desse momento que vive a nossa capital? As coisas precisam de solidificar, de amadurecer, de estar pronto. E esse tempo é o tempo de Deus. Então, acredito que hoje nós chegamos no patamar de estarmos ocupando os nossos locais por direito. Ninguém quer estar acima de ninguém. Pelo contrário, nós queremos estar onde é o nosso devido local, do lado do homem. Eu pergunto quais foram os desafios e se faria tudo de novo. A resposta? Faria. Eu não arrependo de nenhum momento que eu passei, pelo contrário. A partir quando eu assumi o comando, Deus nos dá a maturidade necessária para dizer que tudo que eu passei foi necessário para que eu pudesse ocupar essa função que hoje eu me encontro. Nada foi por acaso, nada foi coincidência, foi providência. E amanhã você vai acompanhar a história da capitão de corveta da Marinha, Vitória Régia, que já navegou em muitos mares, contando sempre com a presença e a proteção de Deus. E logo mais às 10 horas da noite nós temos um encontro marcado no Além da Notícia, que hoje vai falar sobre os desafios e a esperança das pessoas com doença rara no Brasil. Eu desejo a todos uma boa noite e até daqui a pouquinho aqui na Canção Nova, às 10 da noite. Obrigada, Ronaldo. Boa noite.
Agora nós vamos à cidade que não para, onde está Sidney Fernandes, que tem alerta sobre a saúde cardíaca dos brasileiros. Boa noite, Sidney. Qual é a novidade, hein? A novidade é o alto número de pessoas afetadas por uma doença que provoca alterações nos batimentos cardíacos, a arritmia. Boa noite a você e boa noite a todos que agora nos acompanham. É possível que você tenha ouvido alguém dizer que está com palpitações ou o coração acelerado. Esses sintomas podem ser o aviso de que a saúde cardíaca não vai bem. Mais de 20 milhões de brasileiros sofrem de arritmias. Vamos entender melhor essa enfermidade na reportagem. Durante exames de rotina para uma cirurgia, Vanessa descobriu a arritmia cardíaca. Eu estava com 22 quilos a mais, então a minha arritmia cardíaca deu muito alterada quando eu fui fazer o exame, porque eu estava vivendo maus dados. Mais de 20 milhões de brasileiros têm arritmia cardíaca. A condição é diagnosticada quando as batidas do coração se tornam irregulares. Nos dias de hoje, por exemplo, onde as temperaturas são elevadas, a gente acaba tendo o quê? Uma quantidade de suor maior do que se deveria. Pessoas que vão em academia suam mais. Por mais que a gente tome água, a gente perde sódio, potássio e magnésio no suor. Essa perda há um desequilíbrio e, por conta disso, algumas arritmias se tornam presentes. Outra situação é o estresse. Tem arritmias também causadas por conta de pessoas tomando termogênico, energético, cafeína em excesso. Muitas vezes a arritmia é silenciosa e a ausência de sintomas é um agravante. Por isso, é necessário realizar exames médicos periódicos, inclusive antes de praticar exercícios físicos. Pode desencadear arritmias e essas podem se tornar problemáticas, malignas e até mortais. Então a gente deveria buscar informações, fazer a coisa chamada prevenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, a mulher pode apresentar episódios mais longos de arritmia e com frequência cardíaca mais elevada. Por isso, neste mês, a organização está realizando uma campanha de prevenção destinada ao público feminino. Na gestação, por exemplo, muitas arritmias tendem a aparecer. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, e tem como objetivo com essa campanha orientar a população feminina quanto à procura por atendimento médico. Hoje, Vanessa é educadora física e divulga a importância do exercício no seu perfil na rede social. Entende que o tratamento adequado foi fundamental para amenizar o problema de saúde. E de lá para cá, são 9 anos, todos os anos fazendo check-up, que é muito importante. A busca por uma vida mais saudável faz toda a diferença. E uma das práticas que pode ajudar nessa empreitada é pedalar. Ciclovias ganharam espaço nas grandes cidades, mas andar de bicicleta em São Paulo, por exemplo, ainda é um grande desafio. O paulistano Ricardo utiliza a bicicleta para se locomover no dia a dia. Benefícios são para a saúde, para o meio ambiente, né? Eu acho que você se locomove mais rápido. A capital paulista conta com mais de 730 quilômetros de vias sinalizadas destinadas à circulação de bicicletas. Grande parte dessas vias são ciclofaixas, aquelas sinalizadas nas pistas, ou ciclovias localizadas em canteiros. Alguns fatores são necessários para a implementação de ambas. O critério básico para todos os tipos, ele está relacionado a dois fatores. Um deles é a velocidade viária e o outro deles é o volume de veículos naquele trecho. Você tem que entender um pouco o nível de risco que tem a via para adequar maior segurança aos ciclistas. Ricardo é diretor da Ciclocidade, uma associação que reúne ciclistas em São Paulo. A entidade elabora políticas públicas para facilitar a mobilidade urbana. Pensar um meio além do carro particular para se locomover, seja para serviço, para entrega de bens e produtos, que tenha conexão, o ciclista possa entrar dentro do metrô, do ônibus com a bicicleta, que ele tenha onde guardar a sua bicicleta. Murilo é diretor do Instituto Aro 60, que realiza projetos sociais e educacionais para transformar cidades por meio das bicicletas. E a gente faz o Festival Bike Art, as atividades, porque uma vez que as pessoas voltam a pedalar,
saem do sedentarismo, né? Tem aquele desafio de levantar do sofá e tem uma cidade, né, preparada, com mais ciclovias, redução de velocidade, mais árvores. É muito difícil voltar para a dependência do carro. Além do pedal, uma boa alimentação também é importante. Hoje, o governo federal publicou uma lista de alimentos que compõem a nova cesta básica, anunciada nesta semana. Na relação publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ficam exemplificados alguns alimentos que podem compor a nova cesta básica de acordo com 10 grupos. São eles: feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gorduras, além de café, chá, mate e especiarias. A nova composição da cesta contempla produtos in natura ou minimamente processados, que, segundo as novas definições, serão adicionados de forma excepcional, como extratos de tomate, sardinhas, atum e queijos feitos de leite e sal. A cesta básica é o conjunto de alimentos que busca garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, com o objetivo de orientar as políticas públicas relacionadas à segurança alimentar, nutricional e de abastecimento. O Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, realiza nesta sexta-feira a programação especial atendendo a um pedido do Papa Francisco. São as 24 horas para o Senhor. A 11ª edição das 24 Horas para o Senhor é um pedido do Departamento para a Evangelização do Vaticano. E, atendendo a essa solicitação, o Santuário do Pai das Misericórdias preparou uma programação especial para essa sexta-feira. Ao meu lado, o reitor do Santuário Pai das Misericórdias, Padre João Gualberto. Padre, como que fica a programação aqui no Santuário? Nós vamos abrir essas 24 horas na missa das 7 horas da manhã de sexta-feira, e vamos até às 7 da manhã de sábado. Excelente. Como que as pessoas podem participar? O santuário vai ficar aberto? Sim, o santuário ficará aberto desde as 7 horas de sexta-feira até as 7 horas continua, né? Vai ficar aberto dia e noite para que as pessoas possam vir fazer a sua adoração. Eu queria agora que o senhor fizesse um convite para quem está assistindo a TV Canção Nova para participar desse momento. Afinal, o Sistema Canção Nova vai transmitir alguns momentos das 24 horas. Sim, e quero convidar, então, com muita alegria, que todos venham, que possam vir, né, participar, seja durante o dia na sexta, ou seja à noite, na adoração, que são 24 horas para o Senhor. É isso, obrigado, Padre João Gualberto, por sua participação aqui conosco. Matheus Alves, para o Canção Nova Notícias. Além da oração e adoração, uma das ações da Canção Nova é promover também a vida, a família. E acontece porque muita gente contribui com esta obra de evangelização. Estamos com 20% na campanha de março. Seja Canção Nova conosco, fazendo doações pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. A comunidade Canção Nova comemorou 32 anos em terras cariocas. A celebração foi repleta de espiritualidade e oração. A noite oracional começou com o Terço da Misericórdia, conduzido por Padre Ivan Paixão e Antônio Carlos, da Rádio Catedral. A comunidade local também se fez presente. Sejam dispersos seus inimigos. Nós queremos pedir mesmo a graça do céu sobre este lugar, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos. Deus abençoe, é uma alegria celebrarmos 32 anos de evangelização em terras cariocas. Dom Roberto Lopes, bispo das novas comunidades, celebrou a missa de ação de graças e abençoou o novo capítulo da história de evangelização. Hoje aqui no centro, que se torna um grande oásis, ponto de local de oração, com a contribuição também da loja com tantos produtos que podem levar os irmãos e irmãs à busca da santidade. Dia especial para a Cláudia, que acolheu a Canção Nova desde o início e hoje comemora mais um ano de missão. Essa casa hoje, da Marechal Floriano, a hoje pertence, está aqui, à tua espera. Seja muito bem-vindo. Coração grato a Deus pelos esses 32 anos na Canção Nova do Rio de Janeiro.
Escavar e estudar fósseis preservados nas rochas faz parte da rotina do paleontólogo, cuja data é celebrada hoje e foi estabelecida pela Sociedade Brasileira de Paleontologia. Nossa reportagem foi conhecer um pouco mais do trabalho desse profissional. A produção cinematográfica permite viajar no tempo. Mas conhecer seres que viveram há milhares de anos só é possível graças aos estudos paleontológicos. O paleontólogo ele é um profissional que estuda a história da vida na Terra através dos fósseis. Os fósseis são evidências de organismos do passado que ficaram preservados nas rochas. A gente faz o que chama ir para trás no tempo, né? Que é entender como as coisas eram no passado. Juntos, os 4 amigos somam quase 100 anos no ofício. Eu sou aquela criança de 5, 6 anos que não passou a fase de gostar de dinossauro. Então, desde criança, meus pais me levavam em museus, aí eu via dinossauros, ficava encantado com aqueles animais gigantes, né? E sempre fiquei na cabeça que eu queria fazer paleontologia. É um pouco como uma disciplina de síntese de um monte de coisas que a gente vê separadas. E então isso me atraiu desde o início, né? Eu sempre fui fascinado pelo trabalho de escavação paleontológica, aquela que a gente vai para a natureza, vai para as áreas que a gente chama de afloramentos, onde tem as rochas propícias para a ocorrência desses fósseis, e a gente faz todo o trabalho de escavação, que é o trabalho de descoberta dos fósseis. Eu sempre fui bastante entusiasta da diversidade como um todo, de animais fósseis em particular, né, animais extintos. Então, desde que eu era criança, eu tinha vontade, né, de trabalhar com isso. A profissão se popularizou por meio de filmes e museus. No Brasil, não existe uma faculdade específica para paleontologia. O estudante precisa cursar outra graduação, como biologia ou geologia, para depois se especializar na área. Com essa especialização, ela se torna habilitada a trabalhar com paleontologia. Os estudos ajudam ainda a compreender o presente e o futuro. Houveram momentos no passado em que a temperatura foi muito mais alta, ou por impacto de um meteorito, ou por erupções vulcânicas muito extensas. Isso elevou a temperatura do planeta em muitos graus. E a gente vê nos fósseis o efeito que isso trouxe, extinção de várias espécies, né? Então eu acho que essa possibilidade de entender o passado e conseguir, a partir daí, dar alguns passos, né, no futuro, é uma importância assim, fundamental da paleontologia. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.